Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento os servidores públicos do Paraná que estão aqui mais uma vez nesta casa, sob a coordenação do Fórum Estadual de Servidores. Também vejo aqui faixas de alguns sindicatos de trabalhadores da Unioeste, de Maringá, APP Sindicato, Sindsaúde, Sintoeste, Fenajude, Sindijus, Sindaspen. Parabéns a vocês pela luta contínua e perseverante. Eu vou fazer aqui uma leitura que eu deveria ter feito ontem. E não fiz porque tive algumas dúvidas sobre um tema que a Assembleia aprovou ontem, com meu voto contrário. Mas até agora eu pude refletir melhor. E hoje eu tenho a consciência clara que ontem, nesta casa, nós aprovamos uma reforma da Previdência para os servidores das universidades públicas do Estado, que é mais regressiva que a primeira proposta do governo Temer para o povo brasileiro. E, infelizmente, inclusive, alguns sindicatos acabaram sendo a favor da proposta. E eu, para fazer um apelo à governadora, porque ainda há tempo, dela voltar atrás da sua posição equivocada, ele está no começo do governo. Eu vou ler um texto, uma passagem rápida, que leria ontem e faço hoje, de um conceito chamado Satyagraha. É um conceito da filosofia oriental que foi usado por Mahatma Gandhi. Satyagraha é um termo hindu composto por duas palavras. Satya, que pode ser traduzida como verdade, e agraha, que significa firmeza, constância. Essa filosofia, a partir desse termo desenvolvida por Mahatma Gandhi, para o movimento de resistência não violenta da Índia, no contexto dessa luta, Gandhi concedeu o Satyagraha, aquele que pratica Satyagraha, como lutador não violento, que agia a partir de uma posição de inferioridade política e militar, mas ao mesmo tempo de superioridade moral. No contexto do movimento de luta em busca da independência, o Satyagraha, aquele que pratica Satyagraha, é a pessoa que, após ter procurado a verdade em espírito de paz e benevolência, e tendo compreendido tal verdade em termos de um mal, um erro a ser corrigido, afirma sua verdade em confronto aberto com o mal através da prática da não violência, já que a utilização da violência resultaria precisamente em uma percepção distorcida da verdade. Em seu ato de resistência bem intencionado, o Satyagraha sempre informa seu adversário sobre suas intenções e evita sistematicamente a prática de ocultar estratégias de combate que lhe possam ser vantajosas. Pensada nesses termos, a Satyagraha é menos um ato de desafio com vista à conquista do que uma tentativa de conversão que deveria, idealmente, ter como resultado nem a vitória nem a derrota de cada uma das partes conflitantes, mas antes, uma nova ordem harmônica. O Fórum dos Servidores e a PP Sindicato, que é o sindicato que tem mais força, não porque as pessoas da PP são melhores que os outros servidores, mas porque as condições objetivas de luta para a PP é um pouco mais fácil do que para um servidor, por exemplo, da saúde, um servidor que está hoje no limiar do assassinato vil num presídio paranaense, pela situação degradante dos presídios e dos prisioneiros, pela degradação do serviço público, mas a PP sabe muito bem trabalhar esse seu papel. Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto ou vai falar no horário
Do grande expediente está escrito deputado Tadeu. Como ele não está chegando, vou falar eu. Oi? Eu vou falar no lugar dele. O Tadeu está fazendo mediação lá com os reféns, lá no presídio. Eu vou usar o grande expediente. Ok. Então eu quero elogiar o trabalho que vocês fazem, e que é um trabalho que tem uma verdade muito profunda, por isso eu usei o termo Satyagraha. E essa verdade profunda, que pode ser em alguns movimentos, alguns momentos da história, a verdade de muito poucos, mas ela tem uma verdade, ela é tão profunda, e a afirmação dessa verdade, por parte de quem a detém, é tão constante, tão permanente, que essa verdade vai ser vitoriosa. Como foi a verdade do Gandhi ao derrotar o principal império do mundo, a partir desse conceito de verdade, expressada com constância, inclusive com benevolência. Quando Lemos faz um aviso ao governo aqui, antecipado, professor Lemos, o senhor está usando uma verdade da Satyagraha, combate aberto, franco, sem enganar ninguém, anunciando a verdade que os servidores já demonstraram, porque não é possível, que depois de vários anos sem aumento, uma defasagem de quase 12%, essa defasagem aumente mais ainda, quando todos os outros poderes, durante todos esses anos, deram o reajuste de 12 meses para seus funcionários, como estão fazendo agora, inclusive o Poder Legislativo do Paraná. Não é possível, porque não há nenhuma razão técnica para esse aumento, pelo menos desse ano, dos 12 meses. Não tem argumento técnico para não ser dado. O senhor Lemos demonstrou muito bem, foi demonstrado aqui com vários discursos, desde o ajuste fiscal que o Beto fez, violento, aumentando todos os impostos, tirando bilhões e bilhões da previdência dos servidores. O aumento da água que está acontecendo, o aumento da luz acima da inflação. Não é possível que o governo se apegue ao argumento técnico que não é verdadeiro para justificar que nem no último ano não se possa dar um aumento mínimo de uma inflação pequena dos 12 últimos meses. E por que acontece isso? Porque, na verdade, o servidor está sem aumento não é por uma questão econômica ou financeira, é por uma questão política. É por uma questão ideológica. Isso é feito por lideranças que defendem uma visão de mundo e uma forma de gerir a sociedade chamada neoliberal, que todos nós sabemos. Que é uma filosofia que não acredita no ser humano, que acha que o ser humano é um ente em permanente luta contra os outros, que só o individualismo exacerbado é capaz de fazer o progresso para a humanidade. É um sistema cruel sob todos os pontos de vista. É um sistema que descarta milhões de seres humanos pelo mundo inteiro. E que, quando oferece alguma coisa para esses seres humanos descartados e descartáveis, são coisas também descartadas e descartáveis. Eu nunca me esqueci disso, desde que o representante do Papa Francisco teve uma reunião aqui, quando não deixaram ele participar, ele encontrar com o presidente Lula, que está preso, ele falou isso e me marcou muito. Uma sociedade que descarta milhões de seres humanos e oferece a seres humanos coisas que também podem ser descartadas e são descartáveis. É o trabalhador abandonado na ocupação de uma terra sem nenhum apoio técnico, sem implementos agrícolas. É o trabalhador abandonado catando lixo para sobreviver, porque o sistema não precisa desse trabalhador. E na visão do neoliberalismo, o sistema não precisa mais do servidor público, essa é a grande verdade, não precisa mais. E para poder descartar progressivamente o servidor público, o serviço público, ele precisa ganhar ideologicamente a população que não está no serviço público diretamente ligada. E na medida em que o serviço público regride,
O trabalhador abandonado, às vezes, chega a culpar inocentemente o próprio servidor público. É o que está acontecendo agora, quando estão assassinando com faca. Eu vi agora na televisão, fiquei horrorizado. Prisioneiros encapuzados com uma faca no pescoço de um agente penitenciário. Tomara que uma tragédia maior não aconteça. Há uma visão clara de desmantelamento do serviço público, e para desmantelar o serviço público, tem que desmantelar e destruir antes o servidor público, porque a alma do serviço público é o servidor público. É por isso que novas formas de luta têm que ser desenvolvidas em parceria com o povo que precisa do serviço público. A esquerda moderna e nova prega isso. Além das velhas formas de luta como a greve, tem que haver formas de parceria dentro do espaço público, como as escolas transformadoras e restaurativas, por exemplo. São alianças sólidas entre o servidor público e o conjunto do povo para quebrar essa ideologia. E nós vimos essa ideologia aqui, vocês sabem. Pela primeira vez, eu sou deputado pelo 5º mandato. Nunca tinha acontecido o que aconteceu anos atrás. Todos os sindicatos rurais de praticamente todos os municípios do Paraná, sindicatos patronais rurais, mandaram e-mails para todos os deputados pedindo a nós que apoiássemos o governo Beto para não dar aumento para o servidor público. Porque o servidor tinha estabilidade, porque o servidor tinha aumento todo ano, enquanto a crise estava ceifando milhões de pessoas. Isso é ideologia pura. É uma coisa organizada pelo próprio governo. O Beto Richa fez isso, organizou setores à direita para atacar a luta do servidor público contra o seu governo de desmando, de conluio com o pedágio, de crises enormes, de desvios, e que trabalhou a consciência do povo paranaense para que ele aceitasse que o servidor público estava pagando um pequeno preço, porque é um servidor privilegiado, quando não é. E quando o povo do Paraná deve olhar o servidor público como um farol que ilumina a sua luta cotidiana na fábrica, no comércio, no lugar de trabalho. Porque a estabilidade deve ser um direito de todos. Então, minha gente, eu estou fazendo essa longa digressão para dizer com clareza, não temos nenhuma dúvida. Nada de questão técnica. A questão é política e ideológica, porque o governo tinha todas as condições técnicas, todas as necessárias, mais do que as necessárias, para dar esse aumento dos 12 meses de inflação, e infelizmente eu confiei muito que aconteceria isso. E ainda espero que depois dessa longa sessão, professor Lemos, a governadora volte atrás e mande aqui. Se ela não mandar, nós temos que valorizar o nosso espaço de poder. Temos uma emenda assinada por 33 deputados, 33, né? 31 deputados, todos estão aqui, e essa emenda, no seu artigo 1, diz o seguinte: fica concedido para a revisão geral anual o índice geral de 2,76% da referência salarial inicial das tabelas de vencimento básico de subsídio, com o consequente reflexo nos interníveis e interclasses, respeitada a amplitude salarial e a dinâmica intercargos, as carreiras estatutárias, civis e militar do Poder Executivo do Paraná e aos servidores contratados e integrados sob o regime de consolidação dos leis de trabalho CLT, em atendimento ao disposto no inciso 10º do artigo 27 da Constituição Estadual. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2018. Esta Assembleia tem todas as condições, porque tem 31 votos que assinaram, de votar essa emenda e continuar a luta dos nossos chate-agarre até que a vereadora sancione ou nós possamos ganhar na justiça esse aumento mais que justo. É o mínimo que o servidor pode receber, porque está com mais de 11,5% de atraso, dívida do Estado contra o salário. E dívida do Estado contra o salário é roubo. Porque quando um servidor não tem a inflação no seu salário, ele está sendo roubado. Roubado. Porque seu nível de vida diminui. Ele não pode mais comprar as coisas que podia comprar com o salário, que foi comido e corroído pela inflação.
Portanto, isso não pode ser aceito e, aliás, nós temos mais uma vantagem jurídica. Me lembrei disso agora. O governador Beto Richa cometeu um ato ilegal quando revogou a lei de acordo com o servidor. Foi um ato ilegal que as instâncias superiores do Poder Judiciário já anularam legislações como essa em Tocantins e em outros estados do Paraná. Mas aqui, infelizmente, o nosso Poder Judiciário muito lerdo. Geralmente, quando é para servir o Poder Executivo, não anulou a lei ainda. Então, nós temos legalidade mais que suficiente para aprovar e para conseguir, mesmo que a governadora sancione, derrubar a sanção, já que temos 31 votos. E se o Judiciário quiser se manifestar, que ponha a mão na cabeça e saiba que ele não se manifestou numa ação que está lá há mais de um ano, que é uma ação inconstitucional do governo, ao aprovar uma lei inconstitucional, porque desfez uma lei já aprovada de acordo com os servidores. Parabéns para a luta, estamos juntos sempre.